E agora a gente vai falar de Brasil, porque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, autorizou a abertura de protocolos de financiamentos de linha de crédito para renegociação de dívidas rurais a partir de 15 de outubro. Os financiamentos eles vão ocorrer por meio do programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais, que foi recém-lançado pelo Banco de Fomento. E um levantamento realizado pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul, indicou que os critérios estipulados pelo governo para esse programa excluíam 92 municípios gaúchos. A estimativa da Farsul é que as dívidas desses produtores dessa região totalizem 2,7 bilhões de reais. Então, após a manifestação do setor gaúcho, inclusive pela Farsul, alguns municípios, os municípios do Rio Grande do Sul que tiverem 3 decretos de calamidade pública ou situação de emergência publicados entre 2020 e 2024 serão incluídos nesse programa. Com isso, mais 56 cidades gaúchas serão contempladas e passam, então, a poder, aí os produtores dessas regiões podem, então, procurar o BNDES. Para falar conosco sobre isso, para a gente entender essa mobilização e a inclusão desses municípios gaúchos nesse programa, nós vamos conversar com Domingos Lopes, que é vice-presidente da Farsul. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Domingos, muito obrigada pela sua participação, por trazer esse assunto que é super importante, até para a gente ter uma noção de que é isso, as calamidades estão acontecendo no Rio Grande do Sul, chocou muito a sociedade em geral ver as enchentes, mas o produtor, inclusive, estava passando por questões de seca antes, Então, como que essa renegociação deve atender esses produtores? Eu queria, inclusive, saber se vocês acham que vai ser suficiente, pelo menos, esse programa no que já está sendo anunciado. Obrigada de novo pela participação. Mariana, uma satisfação em nome da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul estarmos na Hora H do Agro para falar um pouco desse, de fato, como você muito bem relatou, esse fato histórico que assola o Estado do Rio Grande do Sul desde 2020, onde nós tivemos nas últimas 6 safras, 5 com estiagens prolongadas e os 2 fenômenos de enchentes de 23 e 24, sendo de 24 extremo. Isso tirou a capacidade de fluxo de caixa do produtor rural gaúcho em diversas cadeias produtivas e, por isso, a Federação da Agricultura, Poder Executivo, Legislativo do Estado, trabalhou muito forte por essa resolução. E nós tínhamos criado as metodologias junto com o Ministério da Agricultura para a construção da possibilidade de inclusão destes municípios. E na resolução que saiu há 2 semanas atrás, havia uma distorção que retirou 94 municípios dessa possibilidade de entrar nessa linha de crédito, como você muito bem falou, que estará disponível dos produtores a partir de 15 de outubro. Por isso que a Federação da Agricultura revisitou, junto com o MAPA, esta pauta, tornando mais plausível os critérios que incluem os municípios, e hoje saiu a resolução alterando essa regra, que nós acreditamos agora com a circular que deve sair do BNDES, uma nova alteração nessa portaria do MAPA, que vai incluir, se possível, esses 50 e alguma coisa municípios que estão faltando e que estão, sim, afetados fortemente pelas estiagens, como já falamos, e pelas enchentes. Pois é, um histórico realmente que para o produtor, inclusive quando a gente fala de agricultura familiar, agricultor de médio porte, que é muito característico do Rio Grande do Sul, 3 safras é muita coisa. Tem muita gente que realmente está numa situação de calamidade. Não à toa, é por isso que precisa-se também comprovar ali que o município está nessa lista de calamidade. Agora, dentro do que a Farsul levantou desses números, dos prejuízos e esse próprio pleito de incluir os 56 municípios, vocês acham que, de fato, você acredita numa eficácia, num alcance real desse novo programa do BNDES para atender a necessidade desses produtores? Ou também, assim, precisa-se ter parcimônia, já que os 92 municípios indicados, somente 52 foram integrados? Como que vocês também estão contando muito com essa linha e o quanto que é preciso pisar com cautela, porque
entre o anúncio de um programa e o dinheiro e o recurso realmente chegar na ponta, existe um caminho que às vezes é longo, né? Além disso, você muito bem colocou, nós acreditamos, caso na portaria do mapa nós tenhamos a confirmação desses 56 municípios, nós teremos sim a abrangência dos municípios agrícolas que foram afetados, fortemente afetados, tanto pelas estiagens quanto pelas enchentes. O que ainda nos causa ainda alguma apreensão é porque existe linhas, esta linha é para o sistema financeiro e desta forma abrange as dívidas até 2027. E como existe no portfólio dos produtores rurais de portes pequeno, médio e grande e de diversas cadeias produtivas, também as dívidas com cooperativas, as dívidas com cerealistas, com revendas, nós temos a certeza que ainda continuará esse trabalho da Farsul, junto com toda a sociedade gaúcha, para que nós tenhamos uma maior extensão dessa linha de crédito, que já é muito bem-vinda e deve ser valorizada, e agradecemos essa parte, mas que precisa ser, vamos dizer assim, alongada e principalmente acrescida desses outros entes que também são credores do setor produtivo gaúcho, que precisam ser atendidas para sanear o setor como um todo no estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. E eu queria entender também como que a Farsul está, então, atuando nesse apoio aos produtores para acessar esse serviço, para esclarecer os caminhos dentro do BNDES, por exemplo, porque também não é só mostrar ali 3 documentos e o dinheiro está na conta, né? Então, é complexo. A gente sabe que tem produtor que tem um pouco mais de facilidade, até de letramento digital, mas tem produtor, tem município que às vezes acaba precisando de mais suporte. A Farsul está nessa ponta, queria que também abrir um pouquinho desse espaço para vocês conversarem com esses produtores gaúchos que estão precisando de apoio, não só financeiro, mas às vezes técnico mesmo, né? Nós estamos atuando em diversas frentes. Nós temos a nossa área econômica que subsidia tanto os contatos junto ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Agricultura, ao Banco Central, trazendo a realidade, os números, a pesquisa, também assessorando a nossa sistema parlamentar gaúcho e ao executivo, trocando informações e, nesse sentido, chegando aos números oficiais que são divulgados e trabalhados tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual, assim como nós também temos o nosso departamento jurídico que vai fazer esse assessoramento que você comentou. Nós teremos um modelo de carta já disponibilizado para todos os produtores que estão contemplados com essa linha do BNDES, aliás, para todas as linhas, mas em especial nesse sentido para esta do dia 15 de outubro, para que cheguem e deem a informação ao sistema financeiro, aliado a todo o pacote de informações que nós viemos disponibilizando a todos os produtores gaúchos para que mantivessem informados as instituições financeiras, as cooperativas, revendas, a todo o rol de credores dos produtores, para que estes tivessem uma harmonia na construção dessa solução. Repetimos, é um grande passo, vai ajudar a atender a um número grande de produtores, mas precisamos ter a extensão para todos os produtores, para que definitivamente seja saneado o problema de crédito dos produtores pequenos, médios e grandes do estado do Rio Grande do Sul. Então, só para tentar ter um pouquinho mais de detalhe qual que é a expectativa, de fato, então, sobre essa extensão. Você está falando da extensão desse programa, dessa linha, do apoio. O que de plausível, de plausível não, né? De concreto, vocês esperam, então, de extensão? A gente está falando de quais valores? Existe um valor na mente da Farsul que seria necessário para apoiar esses produtores? A gente está falando de alguma questão de juros, expectativa de redução de juros? Queria trazer um pouquinho mais, até no sentido de o quanto que vocês esperam que seja um apoio somente do governo federal, por exemplo, via BNDES, ou o quanto que também o governo estadual, gaúcho, pode ajudar num crédito local, em algo regional, os municípios. Enfim, queria trazer um pouquinho do que de fato, qual que seria a solução se aparecesse um gênio, né? E a gente pudesse pedir esses 3 desejos. Quais que seriam os 3 desejos da Farsul? A gente faz essa analogia, faz essa brincadeira, mas obviamente é um assunto muito sério e a gente tenta aqui mobilizar, né, seja o governo federal, municipal, estadual, para que os produtores gaúchos
passem por essa situação com qualidade, né, sobrevivam e consigam produzir, porque também não adianta só fazer recuperação de dívida em cima de recuperação de dívida e no final das contas a produção agrícola não sai do campo, né? Essa é uma linha federal do BNDES, de 12 bilhões foi o valor anunciado durante a nossa exposição máxima, que é a Expo Inter, que vai trabalhar especificamente as dívidas junto ao sistema financeiro e as dívidas das cooperativas no sistema financeiro repassada aos produtores rurais, que estão devidas de 2025 até 2027. O nosso sonho é o projeto de securitização que tramita hoje do Senado Federal, que aí abrangeria todos os credores dos produtores. Aí seriam as cerealistas, as revendas, a todas as cooperativas no âmbito privado e o sistema financeiro. Esse é o projeto de lei que está no Senado Federal, muito bem construído e passou na Câmara uma votação ampla, alicerçado no fundo do pré-sal, o fundo social que não mexe no recurso do Tesouro Nacional, então não mexeria no arcabouço fiscal brasileiro, e esse é o nosso sonho. Mas também vamos seguir trabalhando, é muito bem-vinda essa medida provisória, essa linha do BNDES, mas ela vai ser, sim, insuficiente. O número necessário seria o dobro disso, né, para sanar todas as contas dos produtores vencidas e vencendas em diversas cadeias produtivas, e o que o nosso ouvinte e telespectador do Hora H tem que ter extensão, principalmente quem não é gaúcho, é que o que houve no estado do Rio Grande do Sul não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. 5 severas secas em 6 safras e 2 enchentes que lavaram o solo, que levaram muito até da dignidade do produtor rural, precisa ser restabelecida. E isso sim, aí no âmbito estadual, nós temos tido apoio para a questão de aumento da irrigação, aumento da atuação agronômica no perfil de solo, linhas específicas de crédito para trabalhar a possibilidade também junto ao Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos e precisamos de um apoio ainda maior. Repito, bem-vindo este do governo federal por parte da medida provisória, mas precisamos de um âmbito maior, que seria aquele que está tramitando hoje no Congresso Nacional, já aprovado na Câmara dos Deputados e que precisaria aprovação no Senado Federal, para que nós tenhamos a expectativa. A Farsul trabalhará sempre para qualquer tipo de alongamento das questões do endividamento para que o produtor rural tenha, no decorrer de um tempo estipulado, a capacidade de pagar as suas contas. Repetimos, não queremos perdão, e sim o alongamento para dar viabilidade com a produção local, porque o povo gaúcho é muito trabalhador e tem a necessidade de ter essa oportunidade que o Brasil, como nação, oportunize para nós gaúchos, uma vez da dificuldade e do evento climático extremo que tivemos nos últimos anos aqui no estado do Rio Grande do Sul.